Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos analisar hoje a Alupar. Hoje é dia 6 de março de 2023. A Alupar ela fez a divulgação dos seus resultados no dia 3 de março de 2023 e nós estamos trazendo agora o resultado dessa análise. Muitos influenciadores do mercado até reportam a Alupar como uma alternativa à Taesa. Será que, de fato, isso procede? Vamos dar uma olhada nos resultados da Alupar. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar aqui do release de resultados, em particular do quarto trimestre de 2022 e do período como um todo. Também vou me utilizar das demonstrações financeiras padronizadas do exercício de 2022, também conhecido como o IFRS. E por fim vou dar uma passada pela teleconferência de resultados, onde está a apresentação que foi mostrada justamente na teleconferência, e a gente pode olhar assim de uma forma um pouco mais resumida, até porque eu não vou dessa vez me dedicar muito tempo à apresentação como um todo, mas sim e principalmente na nossa tabela final com os nossos indicadores da Alupar. Nos acontecimentos dos 3 primeiros trimestres de 2022, eu não vi nada muito relevante, então vou citar algumas coisas aqui que me pareceram importantes, como por exemplo a entrada em operação da EST, que foi em fevereiro de 2022, que nós estamos falando em transmissão, no segmento de transmissão. Eu já vou dar uma desdobrada no como está escalonada a Alupar, e também outra que eu vi aqui de interessante foi no terceiro trimestre de 2022, venda de energia nova no leilão A5 por 15 anos. Pelo menos o período aqui é bastante extenso. E caso você esteja interessado na Alupar e ainda não tenha a compreensão do que é a companhia, ela na verdade trabalha nos dois segmentos. Aqui embaixo tem as legendas para transmissão e geração. Este lado em verde, o que está em verde, é de geração de energia. E o que está em azul é na parte de transmissão. Eu acho que tem uma coisa importante aqui, eu vou citar do ponto de vista do projeto da companhia. Você pode ver que tem algumas dessas caixas, tanto verde quanto azul, elas têm uma marca no entorno dela, uma marca em amarelo. Então aqui são projetos que estão em implantação. Excetuando esse que está aqui embaixo, TCE, que é da Colômbia. Então nós temos a ELTE, nós temos aqui também a TNE, e depois na geração nós temos Água Limpa e Pitombeira. Ou seja, tem mais 4 projetos, não tem mais um quinto aqui, ó. Agreste Potiguar. Então, nós temos 5 projetos aí em andamento, e com isso você pode enxergar como a companhia pode evoluir em termos de crescimento. Aquela companhia que eu falei agora há pouco, que entrou em operação, é esta que está aqui, ó. Está 100% em operação, que é a EST. Então, esse, no máximo em 2022, foi esse o reflexo sobre os resultados da Alupar. E só para ficarmos em um dos projetos aqui em andamento, veja esse ELTE, que é bastante interessante isso, porque lá na apresentação dos resultados, por conta da teleconferência, justamente esta implantação do projeto é que foi mencionada. Então veja que está aqui, ó, na emissão de licença para instalação da subestação Domênico Rangoni. A companhia vai contar, nesse caso, com uma RAP de 67 milhões e uma linha de transmissão de 40 km para 230 kV. Outro destaque da companhia é essa evolução dos dividendos. Se nós pensarmos aqui do ano de 2020, nesse caso aqui embaixo você vai ver que é o valor por unit. Então é 1 para 3 mais ou menos. Veja aqui, pagou aqui 69 centavos em 2020, 84 centavos por unit em 2021 e R$ 1,23 em 2022, um crescimento de 2021 para 2022 de 46%. Mas o que importa aqui que nós vamos utilizar nos nossos estudos é esses 366 milhões que foram distribuídos de proventos para os acionistas. A companhia, ela tenta se manter aqui no seu payout mínimo de 50% do lucro líquido, e observe que isto
é feito esse 50% do lucro líquido regulatório. A gente utiliza nos nossos estudos o IFRS, mas é por uma razão, em princípio de padronização, nós utilizamos para todas as empresas que nós colocamos e também porque a gente considera muito a receita e o lucro contábil, que não é considerado aqui no caso do regulatório. O fato também mais importante, talvez, mais importante não, mas significativo, junto com os demais, é que essa periodicidade ela é trimestral de pagamentos de proventos, portanto, 4 vezes ao ano. Mas, por favor, guarde estes 360 milhões que foram distribuídos em proventos no exercício de 2022. Por conta da teleconferência, dos resultados do quarto trimestre do exercício de 2022, veja que a companhia colocou aqui como essa vitória que ela teve no lote 6 do leilão de transmissão, o número 2 de 2022. Nesse caso, houve aqui o vencimento, né, para uma RAP de 69,5 milhões, um deságio de apenas 15%, até um dos menores, quando nós consideramos os deságios que vem acontecendo com as empresas. No caso a Taesa, né, a gente colocou como uma alternativa que é a Taesa, não eu na verdade, mas o que influencers vêm dizendo, e até a mídia especializada também vem dizendo como a Lupar uma alternativa à Taesa. Veja que com esse deságio ele é bem menos, a Taesa chegou a 47%, 49% de deságio, mas o que interessa aqui, eu achei, veja que o CAPEX, 498 milhões. Na relação da RAP sobre o CAPEX, 13,94, o que significa que, a partir do momento que começa a receber essa receita anual permitida, que é a RAP, a companhia ela paga o seu projeto aí em aproximadamente 7 anos e 2 meses. E qual é a luta aqui da companhia? Tentar entregar esse projeto o quanto antes, para que ela tenha condições de receber o quanto antes em função desse projeto. E a partir do momento, 30 anos para a conclusão aí da sua concessão. Então a gente vê aí que parece que nesse projeto ela entrou muito bem. No entanto, tem algo a ser considerado. Essa decisão do Tribunal de Contas da União de 2023. Veja que essa decisão foi uma decisão colegiada, o que ela reforça, ela fica mais consistente. O que foi decidido aqui é pela suspensão temporária da habilitação justamente do lote 6, até a conclusão dos desdobramentos, e por conseguinte aqui a companhia está em fase recursal, como você pode ver, onde ela entra com esse pedido de reexame no dia 13 de fevereiro, então muito recente, o que significa que isso vai empurrar um pouco mais para frente o início desse projeto. Dando um salto aqui para o release de resultados da Lupar, uma das partes que eu mais gosto na Lupar, que para mim é bastante significativo do ponto de vista de análise, é porque ela traz tudo consolidado, né, nas suas planilhas. Essa consolidação nos facilita a leitura, pelo menos do momento, do instante da companhia. Veja aqui, aqui em cima nós vamos ver o IFRS, que é o que nós vamos transportar para a nossa planilha de resultados, e aqui embaixo nós vamos ver o regulatório. Muito bem, e lembrando que a companhia, ela, por questão estatutária, vai pagar 50% do lucro líquido do regulatório. Mas, indo aqui para a receita líquida, veja que, se nós utilizarmos o IFRS, que são os relatórios, né, com as informações financeiras de forma padronizada, mais aceito mundialmente, então teve aqui uma queda da receita líquida de 26,8%. Mas isso aqui é no IFRS. No regulatório, ao contrário, né, é o crescimento aqui de 15%. Passou aqui de 2,9 bi para 2,5, enquanto aqui teve um encolhimento de 5,2 para 3,8. Lembrando que o IFRS é o que nós vamos transportar para a nossa tabela de indicadores. Outro aspecto aqui interessante é com relação ao lucro líquido, o consolidado da companhia. Veja que também dá uma encolhida aqui, ele sai de 2,1 bi para 1,6. Neste caso, a gente verifica aqui o encolhimento de 21,6. Se nós olharmos para o lucro líquido consolidado, ele, na verdade, salta de 705 milhões para 966 milhões, um crescimento de 36,3%.
9%. Uma das diferenças a ser consideradas é justamente aqui, ó, no lucro líquido por unit. No caso aqui, R$ 3,13 em 2022. E se nós considerarmos o lucro líquido por unit no regulatório, R$ 1,78. Então tem uma encolhida, por isso que nós vamos utilizar o IFRS. Olhando agora para o endividamento da companhia, no caso aqui o endividamento consolidado, porque se você for olhar para essa apresentação, você vai encontrar o endividamento da controladora. Essa não nos interessa, nós vamos olhar para o endividamento consolidado, que nós vamos transportar também para a nossa planilha. Veja aqui ó, a dívida total da companhia em 8,8 bilhões. Essa é uma dívida, no curto prazo, ela está com 1,1 bi, e no longo prazo, 10,4. Isso porque esse somatório vai fechar justamente com a dívida bruta, que é essa que está aqui em cima. E por que a gente considera a dívida líquida? Porque se pegarmos a dívida líquida e dividirmos pelo EBITDA, nós vamos ter aí o quanto tempo a companhia pagaria essa dívida se utilizasse o seu EBITDA justamente para essa finalidade. Na composição da dívida, é importante olhar aqui desse lado que 9,1 bilhão é derivado aqui de debentures, é a maior parte, né, da dívida, e que deve estar aqui separado tanto em IPCA quanto em CDI. O restante aqui da dívida está em moeda estrangeira, que é esse verde, ou então está lá associado ao BNDES, tanto quanto juros, taxa de juros de longo prazo, quanto IGPM. Assim, a alavancagem, segundo o IFRS, em 2,9, o que para mim eu considero bastante alto, mas aqui no regulatório ela vem a 3,6, reduzindo 0,2 pontos. Só para a gente ter como referência, a TRPL4, a ISA-CETEP, ela não paga proventos se esse endividamento aqui regulatório estiver acima de 3. Então, você já começa a ter alguns parâmetros comparativos entre as empresas. Sem entrar muito no detalhamento do fluxo de caixa, que é algo importante de você acompanhar numa empresa que você investe, nós vamos descer aqui, não tanto no caixa líquido das atividades operacionais, que até é interessante aqui no caso da Lupar, porque ele está no positivo. Mas eu quero chegar aqui na composição do caixa, se a companhia está gerando caixa ou não. Então você vai sempre olhar aqui embaixo e veja que, se nós considerarmos o ano de 2022, a companhia teve um aumento de caixa aqui de 473 milhões, então ela fez uma geração de caixa e hoje ela possui em caixa 850 milhões, que ajuda aí na contribuição para justamente reduzir o espectro da sua dívida líquida. Porque a dívida líquida ela é igual, né, a dívida bruta menos as disponibilidades, que é o que a companhia tem em caixa e o que ela tem nas suas aplicações, que ela consegue transformar, que ela consegue ter liquidez em curto prazo. Olhando agora para a nossa tabela de indicadores, veja que nós tínhamos uma projeção aqui de receita líquida. Lembrando que a Lupar nós analisamos bem no início de 2022, depois não acompanhamos mais durante os trimestres, eu já vou explicar por quê. Mas a gente tinha essa projeção de 4,8 bi e ela ficou em 3,8 aqui, segundo o IFRS. O lucro líquido em 2,2 e ela ficou em 1,6. Mas o lado positivo é que nós tínhamos uma projeção aqui de pagamento de proventos de 44 centavos e a companhia pagou 41 centavos. E aqui é importante porque nós não estamos considerando a Unity como foi feito nas apresentações e no release. Nós estamos considerando a ação ordinária, a LUP 3, que na realidade é a Unity é duas preferenciais e uma ordinária, portanto é 3:1. Então é isso aqui que nós estamos considerando. Por isso que fica um pouquinho abaixo aqui, mas se você fizer a multiplicação vai chegar nos mesmos valores. Então agora acabou pagando aqui então, conforme nós dissemos, 41 centavos, o que ficou muito próximo do valor que nós tínhamos projetado.
Para o exercício de 2023, nós não vamos considerar de novo aqui o crescimento médio composto da companhia, porque ela deu saltos desde 2018 até 2023. Para fins dessa projeção, nós vamos utilizar aqui da inflação projetada pelo Boletim Focus, para a gente ter uma referência para o exercício de 2023. Então, com isso, a gente estima aqui uma receita líquida de 4 bi, um lucro líquido IFRS, né, de 1,7, o lucro líquido da controladora 9,71, que é a referência para a distribuição. Com isso, a companhia tem condições aqui de distribuir 43 centavos para um payout IFRS agora, né, de 39,24%. O que acontece nesse caso? Veja que o preço teto, quando nós dividimos o dividendo que nós projetamos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, veja que o preço teto fica em 7,23. No passado, a companhia veio pagando, em média, 26 centavos, o que dá um preço teto aqui de R$ 4,37. Se nós considerarmos essa projeção, veja que o dividend yield ficaria em 4,69, portanto, abaixo dos 6% que nós procuramos. O patrimônio líquido da companhia chegou a 10 bilhões e 300 milhões no final de 2022. E o preço da ação, atualmente, no momento que esse vídeo estava sendo feito, R$ 9,25. Isso aí faz com que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação vá a 0,78, um indicativo de que a ação não esteja, possa estar barata, na verdade, e em função justamente do seu patrimônio. Além disso, um indicativo interessante aqui é que o risco, como o valor da ação está muito abaixo do valor patrimonial por ação, significa que o risco é muito reduzido no investimento na Alupar. A outra metade disso é que o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 8,37 fica acima ali dos 6, 7 que nós procuramos, porque você vai receber de volta, em função do lucro líquido, em aproximadamente aí 8 anos e 4 meses. Mas se por um lado o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação ele é 0,78, um indicativo de que a ação possa estar barata, por que então, a pergunta é essa, o dividend yield é abaixo daqui dos 6%? Na minha modesta opinião, é porque acontece esse efeito aqui. Ó. Se você considerar o IFRS, paga, na verdade, um dividendo muito baixo, no meu modesto entendimento. Significa que se você passasse aqui, por exemplo, para 50%, veja aqui o quanto iria o dividend yield da companhia, quase no 6% que nós estamos procurando. Então, a minha restrição com relação à Alupar é justamente esse, de considerar que ela não seja uma boa pagadora de proventos, embora ela diga que pague 50% do lucro líquido regulatório. Mas, se nós formos olhar, por exemplo, para a ISA-CETEP, a TRPL4, ela paga no mínimo 75%. E encerramos esse vídeo com a nossa tabela comparativa elétrica a elétrica, agora incluindo a Alupar. Nós tiramos a Neo Energia daqui, mas lá no Instagram do canal vai estar também a anterior com a Neo Energia. Instagram, mh.investir, se você quiser comparar, para verificar aquela que melhor se ajusta à sua ideia de investimento. Então nós temos aqui a Auri, a Endi, a ISA, ISA-CETEP, TRPL4, que eu falei muito durante o vídeo, e no dia 16 saem os resultados da Taesa, que nós vamos incorporar aqui, e você vai poder verificar se os influencers têm ou não razão na hora de fazer um comparativo Alupar com Taesa. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero você tenha gostado e entendido a razão, porque eu ainda não invisto em Alupar. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!